Opa, Sensiborianos, tudo bem? Aqui Marco Antônio Colares, escriba do canal do Fórum Conan o Bárbaro. Eu tô aqui com o segundo vídeo de Solomon Kane, né? A gente começou com um vídeo anterior falando sobre as narrativas, os ciclos de Solomon Kane, e agora chegamos a um segundo vídeo desse personagem, esse puritano do século XVI e XVII, do Robert E. Howard, né? Um personagem que já teve filme, que foi publicado também na Weird Tales, com várias narrativas, né, durante a vida do Robert Howard, e um personagem que muita gente gosta. Eu, por exemplo, gosto muito desse personagem, e muitas pessoas gostam muito desse personagem. Ele é muito popular entre os fãs de Robert Howard, né? Mas vamos falar um pouco sobre quem é Solomon Kane, um pouquinho da sua trajetória, o que seria, né? Quais é que seriam as características desse personagem, né? Muita gente, quando quer descrever esse personagem, usa o termo, bom, ele é um puritano. Mas o que é um puritano? É uma questão importante. Eu vou falar assim, em termos de puritanismo histórico, né? Eu sou historiador, acima de tudo. O puritanismo, né, o movimento puritano na Inglaterra, é um movimento histórico muito marcante. Podemos dizer que o puritano seria o equivalente a um calvinista na Inglaterra, né? Ele é chamado de diferentes maneiras, né? Na França, os calvinistas, né? Calvino era um aluno, né, de Martinho Lutero, né? O grande nome da reforma que acontece, a reforma protestante, no que hoje é o território da Alemanha. O Calvino então vai fazer muitos alunos, e na França os calvinistas eram chamados de huguenotes. Na Escócia, às vezes, era comum usar o termo presbiteriano, e na Inglaterra o termo puritano. Uma coisa que confunde muito é que na Inglaterra a reforma protestante ela vai acontecer a partir de uma ação da coroa inglesa, né? O rei Henrique VIII, no ano de 1534, pelo chamado Ato de Supremacia, ou Atos de Supremacia, vai criar a Igreja Anglicana, vai romper com a Igreja Católica. Ele faz isso por diferentes motivos. Motivos políticos muito presentes, motivos econômicos. Ele se torna o chefe da Igreja, isso é muito importante para um rei absolutista. Ele teria o interesse de se divorciar da rainha, porque a rainha não dava um filho homem para ele culpava, né, a rainha. Era comum na época se culpar as mulheres, né, caso os homens não tivessem herdeiros. Então ele queria se divorciar e a Igreja Católica não deixava, né, faz parte do sacramento. O casamento é um sacramento na igreja, então ele queria o divórcio. Teria criado também por esse interesse de ter um herdeiro que pudesse perpetuar sua coroa. Ele também queria expropriar os bens da Igreja Católica para encher os cofres da coroa inglesa. Então ele, como um rei absolutista, tinha diferentes interesses ao criar a Igreja Anglicana. O problema é que muitos ingleses, influenciados pela Reforma e por João Calvino, pelo calvinismo, eles achavam que essa Igreja Anglicana do rei era muito autoritária. Era uma igreja que ainda era muito, muito católica em alguns dos seus, vamos dizer, dogmas religiosos. Ela mantinha muitos elementos católicos. Os calvinistas ingleses diziam, não, isso não é o que a reforma quer. A reforma quer um cristianismo mais primitivo, um cristianismo mais verdadeiro do que o cristianismo do catolicismo e do que a reforma que o rei está fazendo. O que o rei está fazendo é manter elementos que são muito parecidos com o que já tinha, com o seu poder político. Queremos mais purificação, queremos mais um cristianismo mais puro.
Queremos nos afastar de qualquer ideal católico. Exemplo, os calvinistas ingleses eram contra o uso do sinal da cruz, eram contra a vestimenta dos clérigos, os ídolos religiosos, né, nos altares, os ícones. Eles eram contra muitos santos e dias santos. Então eles achavam que a reforma anglicana na Inglaterra ela não foi o suficiente. Por isso eles se diziam: nós somos puritanos, seguimos o calvinismo à risca, além dos elementos ideológicos do calvinismo que agradaram a burguesia, né? A ideia do lucro como algo que não é pecaminoso, né? A burguesia inglesa gostou dessas ideias. Então eles começaram a criticar elementos ainda absolutistas e intervencionistas na igreja anglicana e elementos que eles diziam que ainda era muito parecido com os dogmas católicos na igreja anglicana. Muitos inclusive foram perseguidos não somente por reis e rainhas que mantinham o catolicismo, como por exemplo a Blood Mary, né, a rainha Maria, né, como foram perseguidos por reis anglicanos também, né, os chamados reis escoceses, o Jaime I e o Carlos I, né, vão perseguir esses calvinistas ingleses que queriam uma reforma mais radical na Inglaterra no que se refere à reforma protestante e no que se refere aos dogmas que ainda se mantinham na igreja anglicana, que segundo eles eram muito parecidos do que os dogmas católicos. Keynes segue todo esse viés histórico, né, que eu estou falando aqui para vocês, ou seja, podemos dizer que a característica psicológica do Keynes é de um calvinista, um puritano inglês do século 17 e 18, tal como eu falei aqui para vocês? Não. Ainda que Howard fosse um grande conhecedor de história, ele sabia o que eu estou falando, ele lia a respeito, o foco do Howard não é esse foco, né, de caráter político, religioso, né, de reformar uma igreja anglicana, né? O puritanismo do Keynes é muito, muito, muito específico, é muito pessoal a esse personagem. Ainda que o Keynes passe por essa mesma época que está acontecendo essa reforma na Inglaterra, né? Ainda que o contexto histórico seja o mesmo, né? O Keynes provavelmente está lá próximo, né, à noite de São Bartolomeu, né, ao massacre dos calvinistas franceses em Paris, né, dos huguenotes, lá em 1572. Ele passa pelo evento, ele passa pelos eventos do final do século, quando ele sai da Europa, as guerras de religião entre protestantes e católicos estão acontecendo, então ele está nesse contexto. Ele é um puritano, mas o foco do Robert Howard é outro. O foco não é uma crítica à igreja anglicana, ao poder do rei sobre a igreja, aos dias santos da igreja. O foco, na verdade, dessa pureza do Solomon Keynes, do Howard, ele é muito vinculado a um puritanismo muito próprio, que tem muito a ver com essa ideia do Keynes como uma mão justa de Deus vingando os oprimidos da tirania. Então esse elemento que o Howard traz, ele é um elemento muito específico da literatura do Robert Howard para esse personagem. O nome Solomon Keynes também é um debate muito interessante. É muito comum os autores e estudiosos mais recentes, né? Existem debates lá no Howard Days sobre o nome de Solomon Keynes e também em artigos ter relação com personagens bíblicos, né? O Keynes poderia advir, segundo esses debates, de Caim, né? O assassino do irmão, o Abel. Então o Keynes teria, segundo essa mitologia, essa ideia, né,
teria matado alguém lá da sua família, estaria num exílio autoimposto, tentando espiar, né? Tentando limpar a sua alma desse crime. Seria algo semelhante ao que acontece com outro personagem de Howard, né? O Turlough O'Brien, né? Que teria também essa relação, né? De ter sido banido de sua tribo por um crime que ele cometeu. E o Solomon remete-se, segundo esses teóricos, né? Remete-se ao famoso rei Salomão, né? O grande sábio, né? Mostrando que o personagem Solomon Kane, ele tem um viés vamos dizer, de uma religiosidade do mundo antigo, né? Uma visão do mundo antigo. De certa maneira, é a ideia do puritanismo tentando chegar a um evangelho e a um testamento, no caso velho ou novo, mas na raiz, né? Um sábio, um rei, Salomão, que seria muito sábio. Então Salomão Kane teria essa ideia da vingança divina, do sujeito que usa o poder e a força e a violência, mas com sabedoria. Esse é um debate recente. Não é consenso. Existem autores que dizem que isso não é daí que veio o nome Solomon Kane da parte de Howard. Howard nunca mencionou essa ideia do rei Salomão e do Caim. Não tem menção a isso. Que na verdade o Salomão teria vindo, talvez, de um médico amigo da família Howard, né, colega do pai do Howard, o doutor Solomon Chambers, pode ser, né, aí o nome. Ou que o nome poderia também ser uma leitura do Howard de uma revista que ele gostava muito, onde eram publicadas, né, as narrativas do Talbot Mann, do Harold Lamb, que ele cita muito, a Adventure, a Pulp, que ele tentou várias vezes veicular e enviou narrativas para essa revista e teve muitas rejeições. Uma narrativa de 1923, mais ou menos na época, né, em que ele diz na carta de 35 que idealizou Solomon Kane, uma narrativa em que aparece, né, num Velho Oeste lá, né, de um autor chamado W.C. Turtle, aparece um tal de Solomon Kane, e aí então, segundo alguns pensadores, o Howard não tirou do Caim e nem do Salomão o nome, mas na verdade desse personagem. Ele leu e teria usado o nome. Não era incomum o Howard usar nomes, né, de outras narrativas, ou copiar nomes que ele mesmo usava em outras narrativas, né, como o famoso Steve Costigan, sempre sendo usado em várias narrativas. Então, alguns autores dizem que não tem nada a ver o nome com essa ideia bíblica mais antiga, né, do rei Salomão e do próprio Caim. Um debate em aberto, não vou entrar no mérito. O fato é que o Howard ele tem uma descrição física do Solomon Kane que é muito, muito interessante, né? É muito, muito interessante porque mostra um pouco da personalidade do personagem e a melancolia nas narrativas. Então ele vai dizer assim, né, começando lá em Red Shadows, por exemplo, que é a primeira narrativa publicada e mais famosa do Solomon Kane, ele vai dizer que é um homem alto, vestido dos pés à cabeça de uma cor negra ou escura, né? Um homem melancólico. A melancolia está lá presente. A própria forma, né, de representar visualmente o personagem, descrevendo-o, né? As suas roupas, segundo ele, são assustadoramente tétricas, né? Então, um sujeito em que o visual é muito tétrico. Os seus braços seriam longos e fortes, com ombros largos, denotando uma força muito maior do que na maioria dos espadachins da época. Uma outra descrição dele. O rosto tem uma palidez sombria, com um tom fantasmal. Eu vejo essa descrição e eu sempre me lembro do Sandman, né, do Neil Gaiman. Esse visual assim, me remete muito ao Sandman do Neil Gaiman. Talvez uma influência, não sei. É uma só opinião, me remete, não quer dizer que seja. Ele vai dizer que
Os olhos possuem uma negritude satânica, né? Aquela negritude quase sobrenatural, e seu rosto é quase mefistofélico. Sim, o Mefistófeles de Fausto, ele usa essas palavras. Então, visualmente, ele é um cara que denota uma característica muito própria ao puritanismo. Ele vai dizer, inclusive, que o sobretudo negro e a face austera de Solomon Kane dão uma conotação de um fanático. Se os puritanos têm esse radicalismo de tentar ir na raiz, né, de uma busca de uma verdadeira religião pura, do que eles chamam, né, de artificialidade católica, eles são fanáticos para muita gente. Então, nesse sentido, talvez o Howard tenha pego essa ideia de ele ser um puritano inglês. E aí no próximo vídeo vamos falar um pouco mais sobre as características psicológicas do Solomon Kane, que vão demonstrar como esse personagem é interessante, não só fisicamente, mas na sua psique. Muito obrigado, e no próximo vídeo a gente continua falando de Solomon Kane. Até mais, cães iborianos.